E logo após o nosso irmão Jaime, né, vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Tenha bondade, irmão. Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31, a partir do verso 10. Provérbios 31, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho, e, com alegria, trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família. Planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres, e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas, e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste de força e dignidade, e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa, e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-no por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Palavra do Senhor. Obrigado. Tem um irmão, o Alisson, parece que tem um carro que está com pisca-alerta, aí perto da banca, está piscando lá, e para dar uma olhada lá, por favor. Jaime, tenha bondade. Pensei que ele ia me anunciar, né? Eu já estava aqui. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos. Dia das Mães é um momento especial, né? Um culto diferenciado. E a gente fica pensando nas mulheres, né? Nas esposas, nas mães. E a gente vê muita gente diferente que chega para esse dia aqui. É legal. Muita gente diferente mesmo. Já mudaram? Está tranquilo aí a mensagem? Me ajuda aí. Estão pedindo para me esperar. Paciência é coisa boa na vida, né? Não vou pregar sobre esse bicho, não. O Lucas está frisando sobre esse carro que o Marquinhos falou. Está com o pisca-alerta ligado, está ali perto da banca. Já resolveu? Tá bom. Então é resolvido mesmo. Ótimo. Encontraram. Obrigado à mídia lá, que está nos ajudando. Durante alguns minutos aqui,
nós vamos nos concentrar nesse tema, né? Em homenagem às mães, voltado para elas, obviamente. Então, diz assim: mães virtuosas, sim. Perfeitas, não. Não. Às vezes, a gente cobra uma perfeição da mãe. Elas são virtuosas, mas perfeitas elas não são. A mídia vai ter que me ajudar lá, a mídia. Sim, deu certo. O versículo 30 de Provérbios 31, que nós acabamos de ouvir a leitura pública da palavra de Deus, faz uma pergunta. E a pergunta que o próprio Deus está fazendo, porque as Escrituras é a palavra de Deus, a pergunta que ele está fazendo é: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em outras palavras, uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa e uma mãe virtuosa, o seu valor é tamanho que ele excede em muito as joias caríssimas. Mulher gosta muito de joia, né? Homem também gosta. Mas uma coisa difícil nas joias é que elas são muito caras. E às vezes nós maridos não conseguimos dar uma joia para vocês, mas vocês são uma joia, né? Assim, isso para nós é o bastante, né? Deus coloca um valor muito grande na mulher, na esposa e na mãe virtuosa. Os versículos de Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31, ele está descrevendo e ao mesmo tempo desafiando a mulher, a esposa e a mãe a se tornar uma mulher virtuosa. E o que é uma mulher virtuosa? Porque eu imagino que todas as mulheres aqui gostariam de se tornar mulheres virtuosas. E o que vem a ser uma mulher virtuosa? Se eu fosse mulher, eu ia me esforçar bastante para ser uma mulher virtuosa. Virtuosa, a própria palavra já chama a explicação. Chuta aí, vai. Virtuosa quer dizer o quê? Vai, mais alto. Que tem virtudes. Está na cara. Virtuosa tem a ver com virtudes. Mas isso ainda está um pouco vago. Mulher virtuosa é uma mulher honesta. É uma mulher correta. É uma mulher sincera. Alguém disse uma coisa aí? Zelosa. Vocês estão bem. É isso mesmo. Uma mulher virtuosa, ela tem a virtude de ser zelosa. Zelosa com as coisas de Deus, zelosa com o seu marido, zelosa com os seus filhos e zelosa com a sua casa, tornando ela agradável para a sua família. Qual é o segredo de uma mulher virtuosa? Ou ela se tornar virtuosa? A palavra de Deus, no versículo 30,
ele vai falar qual é o segredo dessa mulher, dessa esposa e dessa mãe. O segredo dela está aqui no versículo 30. Ouça o que Deus diz e que deve penetrar em nossos corações, especialmente nos corações femininos. Enganosa é a graça, e vazia é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será elogiada. Porque louvada não é que vai louvar a mulher, às vezes tem esse jargão, né, de louvar, não é nesse sentido, mas é no sentido de elogiar, reconhecer, quando você encontra uma mulher virtuosa, quando você encontra uma esposa virtuosa, quando você encontra uma mãe virtuosa, cheio de virtude. A gente precisa elogiá-la, reconhecer, falar. E às vezes a gente falha nesse pormenor. Às vezes não fala para a mãe, não elogia, não dá o reconhecimento que as mães merecem. Às vezes nós maridos não elogiamos e não reconhecemos essa mulher virtuosa com a qual nós somos casados. E nós precisamos falar, elogiar e reconhecer que elas são essas pessoas virtuosas, que fazem tanto, que ama tanto, que cuida tanto, né? Deus está dizendo que enganosa é a graça e vã a formosura. E nós estamos ainda querendo saber qual é o segredo de uma mulher virtuosa. Por que ela é virtuosa? Qual o segredo dela? Nós vamos chegar lá e vamos responder, mas por enquanto estamos trabalhando esse pormenor. Deus está dizendo que a beleza física, ela é vã. E até a gente fica um pouco preocupado com essa fala do nosso Criador, porque foi Ele mesmo que criou as mulheres belas, né? Bem mais belas do que os homens, né? E você vê que a mulher em geral, no planeta inteiro, as mulheres são conhecidas e são famosas por preocupar muito com a beleza exterior. Cabelo, unha, pés, a pele, né? Todos cuidados. Muito dinheiro se gasta para tornar a beleza física apresentável. Todo ser humano preocupa com a sua imagem, tanto homem quanto mulher, né? A Ariane critica muito quando eu tento fazer esse cabelo ficar mais ajeitadinho possível. E essa mulher que é virtuosa, de vez em quando pega no meu pé. Não, bem, que eu estou tentando baixar um fio rebelde que está aqui. É uma dureza, cabelo ruim você já viu, né? Mas a gente escuta falar das mulheres, nessa ênfase que elas dão no exterior, na aparência. Um exagero ninguém acha legal, mas ninguém também quer uma mulher desleixada, uma esposa desleixada, uma mãe desleixada. Esse é um extremo. Ainda bem que a gente não encontra muitas mulheres desse estilo não, né? No século 21, em pleno século 21, uma mulher andar assim, você está de brincadeira, né? Mas, por outro lado também, uma ênfase desmedida na aparência, como se ela fosse tudo, aí também você foi para outro extremo. Sinceramente, eu acho que a maioria das mulheres que aqui estão
elas não são extremistas, nem tão desleixada e nem tão exagerada no físico. É o que eu penso das minhas irmãs em Cristo, é o que eu vejo na congregação. Posso estar enganado, mas é o que eu vejo. Interessante, eu trouxe essa palavra, porque eu achei essa palavra aí muito propícia, muito interessante, e é voltado para as mulheres. E eu queria pedir que você guardasse no seu coração. Mulheres, esposas, mães, tudo começa no nosso coração. Há uma ligação muito grande do coração com o cérebro. Na verdade, nasce no coração e o coração manda para o cérebro. E o cérebro manda o corpo executar. É essa a ideia. Por isso, a Bíblia diz: guardo no coração as tuas palavras, para não... Sim. Você e eu deveríamos ter uma grande preocupação de guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Porque assim nós não vamos pecar contra Deus. Por isso nós enfatizamos que você precisa ler as Escrituras todos os dias. Achar um tempinho no seu dia tão grande, de 24 horas, e tirar pelo menos 10, 15 minutos, e pegar a palavra de Deus e encher seu coração da palavra de Deus. Porque assim você vai pecar muito menos. Pode ter certeza. Porque você vai encher o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, logo o seu corpo vai executar o que Deus te ensina. Então, irmãs, guarde essa palavra no coração, acho ela muito legal. Veja lá. A busca pela beleza, muitas vezes, é massacrante, principalmente para as mulheres. Muitas delas têm se autodestruído, correndo atrás de um padrão de beleza inalcançável, ao tentarem se transformar em algo impossível e que é passageiro, acaba passando por cima daquilo que realmente são como pessoas. A verdadeira beleza está no temor do Senhor. Essa formosura, sim, faz toda a diferença. Reflita, mulher, reflita, esposa, reflita, mãe. O segredo, a verdadeira beleza está em amar e obedecer ao Senhor. Acredite nisso. Guarda isso no seu coração. E tenha o firme propósito de ser uma mulher temente ao Senhor. Realmente, eu acho que todos os homens aqui vão concordar. Quando você vê uma mulher espiritual, quando você vê uma mulher dedicada a Deus, quando você vê uma mulher mansa, uma mulher fiel, a beleza física dela realça, porque no coração dela tem paz, porque no coração dela tem fé, porque muitas vezes o que acaba com a beleza é o estresse, é a preocupação, é o medo, é a angústia. E essas mulheres de Deus, sabe que Deus está cuidando delas, que elas podem descansar no Senhor. Essas mulheres vão ficando cada vez mais bela, cada vez mais bonita. Eu tive o prazer de casar com uma dessas mulheres. Aqui no meio das irmãs, Deus me deu uma. E eu estou casado com uma mulher virtuosa. E eu louvo a Deus, porque Deus disse que quem
alcançou uma esposa, alcançou a bondade de Deus. Pai, obrigado pela minha esposa. Isso é maravilhoso. Você está casado com uma mulher que a ênfase dela não é exterior, não é na aparência. E olha que ela é linda, ela é bonita, né? Maravilhosa. Eu já falei, ela pôs aquela roupa. Quer ficar em pé, querida? Ah, não, ela é muito tímida. Ela não gosta dessas coisas. Lá em casa eu já vou apanhar, porque como é que você faz isso comigo? Ah, mas é que eu não posso perder a oportunidade, né? Qual é o segredo das mulheres que se tornam virtuosas? É o temor de Deus, é andar com Jesus. Por isso que eu sei que essa igreja está cheia de mulheres virtuosas. Eu conheço as minhas irmãs, e eu tenho visto essas irmãs. Eu estou fazendo certo. Me ajuda aí, mídia, por favor. Obrigado. Eu queria terminar essa breve palavra, que nós temos ainda uma apresentação das nossas crianças, homenageando, honrando as mães. Eu queria terminar essa breve palavra de Provérbios 31, dizendo que eu louvo a Deus, porque além de uma esposa virtuosa, eu também tenho uma mãe virtuosa. Meus irmãos que estão aqui, congregam aqui conosco, meus irmãos biológicos, né? Eles hão de concordar comigo, que Deus nos deu uma mãe virtuosa. Sim ou não? Aí, até que meu irmão biológico falou, tá bom. A minha mãe, a dona Sebastiana, ela sempre foi uma mulher trabalhadora e me impressionou muito. E eu vejo que isso reflete nos meus irmãos, que eles também são trabalhadores, porque minha mãe, ela aposentou no mesmo emprego, e ela reaposentou no mesmo emprego. Ela chegou a ponto de receber 2 benefícios, mas os políticos, que eu devo orar por eles, cortou um benefício, minha mãe está sobrevivendo com um benefício, e com o apoio dos irmãos. Minha mãe comprou a casa própria, trabalhando de faxineira numa escola. Eu fiquei assim, impressionado com minha mãe, fiquei de cara. Como, Jaime, isso é possível? Minha mãe trabalhava de dia e de noite. Largava o serviço, fazia mais serviço para pagar a casa dela. E foi pagando. Pagou anos a fio. E ela é dona de uma casa própria. Porque ela é trabalhadora. Minha mãe é honesta. Minha mãe levava muito a sério pagar suas dívidas. Ela pagava até antes. E eu vejo em nós, os filhos dela, essa mesma virtude. Porque o exemplo dela foi fabuloso. Minha mãe sempre foi uma pessoa sincera. Ela sempre falava com a gente a verdade. O caráter da minha mãe me impressiona até hoje. Ela vai completar 87 anos, sofreu um AVC, está acamada, ela não anda mais, mas eu passo com ela todas as segundas-feiras, é o meu dia na escala de cuidar da minha mãe. E eu vejo não como um peso, eu vejo como uma oportunidade de estar perto da minha mãe. Eu posso ir primeiro que ela, mas eu vejo que ela está bem na fila de ir primeiro que eu. E eu estou tranquilo porque ela vai para os braços de Jesus. Só que quando ela falecer mesmo, aí vocês me ajudam, porque o bicho vai pegar, né? Eu vou precisar de uns abraços, minha família. Mãe é mãe, né? Minha mãe era amorosa. Lembro da minha mãe fazendo cafuné na minha cabeça, tinha umas unhas grandes, pintada vermelha, e minha mãe ficava coçando minha cabeça, deitava no colo dela, e eu sentia o amor da minha mãe. Foi muito bom. A minha mãe foi uma mulher dedicada, servindo o reino de Deus enquanto ela pôde. Estava sempre nos cultos, recebia as pessoas. O Leozão sempre fala da minha mãe. Primeira vez que o Leozão veio aqui visitar a igreja, quem recebeu ele foi a minha mãe.
E o Léo conta isso sempre, e eu me alegro muito, que minha mãe acolhia as pessoas que chegavam aqui. E o Léo ficou impressionado com minha mãe. Léo, mas não rouba minha mãe não, viu? É minha mãe. Minha mãe também, o que mais me impressionou na minha mãe, finalmente, terminando a minha fala, é que minha mãe, ela foi uma mulher de oração. O meu quarto, quando solteira, era do lado do quarto dela. E eu chegava da escola, eu trabalhava o dia todo, eu estudava à noite, fazia um curso técnico, eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, e eu chegava em casa, eu tinha um propósito de, antes de dormir, ler um capítulo da Bíblia. Eu fiz um propósito com Deus, vou ler a Bíblia toda, vou ler um capítulo todo dia, até eu ler a Bíblia toda. E eu li a Bíblia toda assim. Mas quando eu ia deitar, minha mãe do lado, ela estava orando, e eu ficava escutando a oração dela. E era muito legal. Ela orava pelos filhos, orava pela igreja, e orava, e eu ouvindo minha mãe assim. O meu sono era tranquilo, porque minha mãe orava por mim. E é maravilhoso ter uma mãe que ora. E eu sei que as mães aqui oram pelos seus filhos. E muito. E vamos continuar, mães. E os pais também. Minha mãe era uma mulher de fé. A minha mãe era e é uma mulher que teme ao Senhor. Até hoje. Eu vou lá para cuidar dela, quase que ela que cuida de mim. Ela me abençoa todo o tempo. Ela me abençoa todo o tempo. Quando eu cuido dela, ela me agradece a todo instante. E eu fico impressionado. E ela ora comigo, eu canto com ela, eu oro com ela, eu leio a Bíblia para ela. E é uma maravilha tudo isso. E passar esses momentos com a minha mãe. Mídia, me ajuda, Mídia? Obrigado. E, fechando nossa palavra, sempre é bom deixar um desafio para você. Não é um desaforo, é um desafio. Eu sempre gosto. E o desafio hoje é dizer para você que mães são mulheres virtuosas por natureza. Porque cuidando dos seus filhos, elas se tornam muito virtuosas. Desenvolve paciência, desenvolve amor, né, abnegação. Elas são virtuosas. Mas elas não são perfeitas. As mães não são perfeitas. Então, eu queria pedir aos filhos que, caso você tenha alguma mágoa da sua mãe, algum desgosto com sua mãe, porque ela não é perfeita, e você sente no coração que você precisa perdoar a sua mãe, eu gostaria de desafiar você a não sair por esses portões, sem antes conversar sério com Deus, sobre o seu relacionamento com a sua mãe. Eu já precisei pedir perdão à minha mãe. Isso faz um bem tremendo. Então, o meu desafio é, caso você precise, perdoe a sua mãe. Essa palavra que Deus pôs no meu coração, para o seu coração, que Deus te abençoe. Amém? Ok,